Sabe quando você acorda todo dia de manhã e dá aquela preguiça, aquela vontade de ficar em casa, aquela vontade de, nossa, não queria estar indo pra esse lugar? Cara, o que eu vou fazer mais um dia naquele lugar, né? Isso não tá me levando a nada, não tá me levando a lugar nenhum. E aí vem a pergunta, né? Como ter motivação, né? Como levantar aí, ter coragem, ter vontade de trabalhar todos os dias, mesmo num trabalho que você não gosta mais ou algo que não tá te motivando mais, algo que não tá te levando a nada, né? Eu já tive um trabalho, gente, que eu detestava, eu odiava, eu ia pra lá só pra ir eu já tinha vontade de chorar. De tanto que eu queria sair, de tanto que aquilo já me dava agonia mesmo, né? Então eu sei o quanto é difícil a gente ter que permanecer num trabalho, mesmo pela pura necessidade, né? Porque a gente não tem como sair. Tipo assim, se vou sair, vou ficar sem emprego, vou ficar sem dinheiro, e eu tenho que sustentar isso, tenho que pagar aquilo, não sei o que, não tem como sair. É uma sensação horrível, né? Porque você, tipo assim, não quer mais estar aqui, estar naquela situação, naquele papel. Você precisa estar por pura necessidade, né? E é muito ruim a sensação de impotência, de você não poder fazer nada por si. Porque você precisa trabalhar. Então aqui eu vou falar algumas formas, né, de como a gente amenizar isso, de como a gente colocar um sentido maior, né? Porque ninguém merece a gente ir trabalhar todo dia pensando que a vida é só, que aquilo não é pra nada, né? Que você tá, tipo assim, deixando outra pessoa enchendo o bolso de dinheiro do seu chefe, você mesmo tá só trabalhando para pagar as contas, e ainda você detesta o trabalho, você detesta o ambiente, você detesta as pessoas, você tá se machucando, né? Se torturando, né? A cada dia que você vai ali naquele trabalho. E eu entendo essa sensação, é uma sensação de minando toda a sua felicidade mesmo. Parece que a vida perde o sentido. Eu já contei aqui pra vocês, né, que quando eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar com faxina, porque eu não tinha inglês, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, então eu tive que trabalhar muito tempo com faxina. E por muito tempo eu ficava me questionando muito, né? O que eu tava fazendo ali, por que eu tava me submetendo a isso, o que eu tava fazendo da minha vida. Tipo assim, as coisas foram perdendo o sentido, né? Foram perdendo a motivação mesmo, porque eu literalmente só acordava, trabalhava, trabalhava um trabalho de bosta que eu não queria, e voltava e era isso. No outro dia eu tava cansada, exausta, ainda ficava cansada, exausta, né? Tipo assim, não conseguia fazer nada além, porque aquele trabalho ainda consumia toda a minha energia, meu corpo, minha saúde, tudo, minha mente. Então eu vou trazer aqui pra vocês, quero que vocês entendam que é o seguinte, a gente tem que praticar, né? Tem que se organizar, na verdade, você tem que se organizar para sentir essa vontade de trabalhar, né? E como é que se começa? Isso aqui vem aqui pra minha dica 1, que é tenha um porquê claro. O porquê você está fazendo isso tem que ser claro na tua cabeça, tá? Pode ser tipo assim, tente usar aquele trabalho como uma ponte para algo, né? Ou alguma coisa. Então, os motivos do porquê você tá fazendo aquilo tem que ter muito claro na tua cabeça. Tem diversos motivos. Às vezes você tá querendo chegar em outro lugar, né? Vamos dizer que esse não é seu propósito, esse não é onde você quer estar, esse não é o que você quer fazer. Então você tem que usar isso, né, pra te manter, né, pra se manter até você chegar aonde você quer. Pra essa opção, você tem que ter o quê? Um plano certo, né? Plano de carreira, um plano do outro trabalho que você quer. Então vamos supor que você quer ser gerente de RH, mas hoje você tá trabalhando no chão de fábrica. Você sempre quis trabalhar como gerente de RH, mas você nem tem o curso de gerente de RH. Então você vai trabalhar ali no chão de fábrica e o seu dinheiro e o seu tempo vai ser dedicado ao quê? Ao seu curso de RH que você vai fazer, a sua especialização. Você vai usar o dinheiro ali que você tá usando com o seu suor do trampo de chão de fábrica para construir algo, né, para gerar um capital, para você conseguir acumular, entre aspas, um certo dinheiro, te dar uma certa estabilidade para você atingir o que você quer. Então trabalhe ali naquele trabalho, mesmo que seja um trabalho de bosta, pensando no teu propósito, né? Trazendo aqui para um exemplo da minha vida, eu trabalhava em loja de shopping do Outlet, ali na época de dezembro, Natal, final do ano. Eu sempre trabalhava como vendedora lá porque levantava uma grana. Era horrível, pensa num trabalho horrível, tendo que ficar 12 horas em pé, atendendo gente, subindo e descendo estoque, pegando coisa, tratando gente bem, aquela loucura de final de ano, calor. Vocês acham que eu queria ficar ali? Vocês acham que aquele era o meu trabalho do sonho? Eu estava usando aquele trabalho como uma ponte para vir para a Austrália, porque o meu objetivo era vir para a Austrália. Então eu usava aquele trabalho como uma ponte, como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de, né, gerar a minha renda para eu conseguir pagar a minha viagem para cá.
Então é isso, você tem que ter um objetivo, né, um plano para sua vida e usar o trabalho que você tem hoje como uma ponte mesmo para chegar onde você quer. Isso já começa a te trazer, né, um motivo ali para vir trabalhar todos os dias. E aí, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Austrália, pensa, eu trabalhava aí na loja do shopping como que eu queria uma ponte para chegar aqui na Austrália. Eu cheguei aqui e tive que começar a trabalhar como faxina. Eu também detestava trabalhar como faxina. E aí eu fiquei num conflito de tipo assim, e agora o que eu quero, o que eu faço, pra onde eu vou, né? Porque, tipo assim, o que eu tô querendo dizer aqui, não é às vezes o seu trabalho que tá te deixando, né, infeliz, ou então angustiada, ou sem saber a direção, é você mesmo. Então, às vezes você troca de trabalho e não muda nada, né? Então, às vezes, antes de querer sair do seu trabalho e de entrar nesse desespero de tipo, eu não aguento mais, eu quero outra coisa, entenda se isso não tem mais a ver com uma forma que você tá enxergando a vida do que com o seu trabalho em si. Porque a gente tem que entender o seguinte, quando comecei aqui a fazer faxina, eu tive que colocar na minha cabeça que eu não estava trabalhando só pelo dinheiro, eu estava trabalhando para pagar conta em si, eu estava trabalhando para adquirir minha liberdade, eu estava trabalhando para conquistar a minha estabilidade, para conseguir realizar algo maior no futuro. Então você não pode trabalhar pensando que isso é só para pagar conta, né? Você tem que colocar essa profundidade de um sentido maior no fundo, que é quero atingir minha liberdade, quero ajudar meus pais, não sei qual que é o teu motivo, né? Mas você tem que achar ele, tem que ter ele muito claro na tua cabeça se você quer continuar aguentando o seu trabalho, porque se você não tem um motivo claro, vai ficar muito mais árdua, né? Muito mais sofrido de você passar pela aprovação que é esse trabalho aí que você não aguenta mais. Então, tenha um motivo claro do porquê você está fazendo isso, que isso vai te ajudar a se manter todos os dias ali no dia a dia fazendo o que precisa ser feito. E se por acaso você realmente não achou nenhuma motivação, nada que te gere, né, vontade de trabalhar, você tem que trabalhar simplesmente pela obrigação mesmo, né? Pela obrigação de sustentar, se autossustentar, né? Colocar comida na mesa, gerar ali o pão de cada dia. Porque não tem nada pior do que você colocar esse fardo, né, na mão de outras pessoas, na mão dos seus pais, por exemplo, tá aí com 35 anos na sua cara sendo sustentado pelos seus pais. Tá colocando, além de tudo, tá colocando o fardo, né, o problema na vida dos seus pais, na vida de outras pessoas, levando uma carga para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, né, se você não achando motivação de nada que seja, então que a sua motivação seja o seu próprio sustento, né? Seja prover para você mesmo, seja colocar comida na tua própria boca. Isso aí já devia ser uma motivação por si só. E aqui eu vou pra dica 2, que eu anotei aqui pra vocês, que é crie rituais antes de começar o dia, antes de começar a trabalhar. O que acontece? Às vezes a gente tá muito no automático, né? A gente tá numa vida assim, ó, sendo atropelada. E eu entendo muito bem, porque trabalha, aí chega em casa, aí tem filho, aí tem roupa pra lavar, tem comida pra fazer, tem que ir no mercado, tem marido, tem isso, tem aquilo, tem a casa em si pra administrar, ou então você tem faculdade, não sei qual que é a tua rotina. E eu sei que às vezes a gente só entra num looping de automático. E o que pode te ajudar é esse ritual aqui, né? Você criar ritual antes do teu dia começar, nada mais é do que você tentar tomar um café com presença, né? Tipo assim, sentar ali antes de começar o trabalho e falar, deixa eu aqui tomar meu café antes de começar a trabalhar, dar uma acalmada, dar uma respirada, se trazer para o presente, né? Se trazer para a consciência antes de entrar ali mais um dia no automático, né? Naquela rotina do automático que vai passar e nem vai perceber e você vai sentir que a sua vida tá te engolindo. Então tenha momentos de presença. Quando você estiver indo pro trabalho, toma um cafezinho em silêncio, coloca uma música que você gosta, né? Já vai pensando que vai ser um dia bom, já vai pensando tipo assim, tenha esse momento, né? De tipo assim, de consciência antes de entrar, tipo assim, estou entrando aqui, a partir de agora é o meu trabalho, daqui a algumas horas eu vou sair. Tenha consciência do que tá acontecendo no presente momento e tente fazer isso, de fazer esse ritualzinho, tomar um cafezinho antes, colocar uma musiquinha, vai andando uma vez na vida trabalhar, geralmente você vai de carro, então começa a ir andando dessa vez, coloca uma música, faz uma caminhada, chega lá com mais consciência, mais tranquilo, né? Coloca você mesmo no presente, né? Porque quando a gente tá com a vida muito automática, a vida muito atropelada, a gente não consegue enxergar o porquê que a gente tá fazendo as coisas. E quando a gente se dá esse tempo, né, volta ali um momento de consciência e te dá mais tranquilidade, porque você sabe o porquê, te traz a memória, né, do porquê você tá fazendo aquilo.
E é aquilo que eu disse, primeiro defina o seu porquê, depois, pra te ajudar aí no dia a dia em si, se dê esses momentos de pausa, né? Se coloque aí no presente momento. 3, esse aqui é a chave genial. Separe o que é o trabalho do que é a tua vida, né? A tua vida não é o seu trabalho. Às vezes você tá odiando o seu trabalho porque ele tá misturando com a tua vida e você não sabe mais o que é trabalho e o que é vida. Fica tudo embolado, fica tudo uma coisa só. Então você precisa ter claro o que você está fazendo pela sua vida, né? E por você, você tem que ter objetivos, planos, sonhos fora do seu trabalho, hobbies, coisas que você gosta de fazer, tudo fora do seu trabalho, né? Então, tipo, você tem que achar algo fora do seu trabalho que te traga essa presença, né? E essa sensação de que, tipo, a vida não é só trabalhar, eu ainda faço outras coisas. Vai praticar um esporte, vai fazer um hobby, vai fazer uma academia, vai fazer algo pela tua família, né? Talvez aprender a fazer um prato gostoso aí para teu marido. Não sei, alguma coisa que você vai fazer fora do seu trabalho, algo que você tenha que colocar a sua presença ali também, né, naquela atividade, que você tenha que realmente estar ali ativa fazendo aquilo. Coloque algo para você fazer fora do seu trabalho, porque senão fica parecendo que a vida é só trabalhar e isso te atrapalha muito, né? Porque é aquilo que eu disse, às vezes você acha que não gosta do seu trabalho, mas na verdade você não tá gostando da tua vida, porque você não tá fazendo nada além de trabalhar. Então, tipo, tenha algo, né, da sua vida, além do seu trabalho. Cuida de quem você é fora do seu trabalho, né? Às vezes você não tá dormindo direito, às vezes você não tá comendo direito, às vezes você não tá bem com você mesmo. Então nada flui, né? Se você não tá bem com você mesmo, nada flui. Então aí você tá culpando o trabalho e na verdade é você. Então, às vezes você tá mal, mas você não tá nem comendo direito, nem dormindo direito, nem se movimentando direito, nem fazendo nada por si. Então, realmente, qualquer coisa da tua vida vai ficar ruim, né? Porque quando a gente não tá com a vida bem alinhada e se cuidando, é muito difícil a gente conseguir fazer as outras coisas mesmo. Então, olhe pra si, né? Veja se você tá comendo direito, se você tá dormindo direito, porque você vai precisar disso pra ter energia, né? Pra entregar ali pro seu trabalho, pra qualquer atividade que você esteja fazendo. Então, cuidar de si primeiro, né? Porque se você não tá conseguindo cuidar de si, e aí você se atropela no trabalho, e aí, tipo assim, você não tem energia pra trabalhar mesmo, porque você não tá nem fazendo o básico, que é comer e dormir. Então, tipo assim, seu sono tá regulado, sua comida tá organizada, você tá se movimentando, tá fazendo alguma coisa por si, não adianta a gente querer ser super-herói do mundo, querer dar conta de tudo, querer fazer 1001 coisas no trabalho, e o básico não tá sendo feito, né? Você o teu corpo é uma máquina, né? Pra ele funcionar bem, pra essa máquina funcionar bem, ela precisa estar com a manutenção em dia, né? Igual a gente troca o óleo de um carro e coloca gasolina, a gente tem que fazer isso com o nosso corpo também, a gente tem que dar o nosso melhor, né, nutrientes, sono, atividades, hobbies, tudo além, né, tudo pra si e não só pelo trabalho, entende? Você tem que fazer as coisas por si e viver bem consigo, pra aí sim seu físico, né, o seu corpo, que é a sua máquina, conseguir entregar algo no trabalho, né, porque senão essa máquina aí tá sem abastecimento, como é que ela vai conseguir produzir alguma coisa, entende? E aqui a gente vai pra minha dica 4, que é celebre pequenas vitórias, né? Celebre pequenas conquistas, né? Tipo assim, não precisa ser algo grandioso, mas se hoje, por exemplo, você fez um progresso já em algo, já se dê alguma, né? Já celebre isso, né? Já celebre as pequenas conquistas. Aqui, gente, o que eu quero dizer é assim, ó. Às vezes você tá tão infeliz no seu trabalho porque você não tá colocando o mínimo de propósito naquilo. E às vezes é um saco encontrar propósito em algo que a gente detesta fazer, mas encontre propósito em ajudar os outros, sabe? Em fazer pelos outros também, entende? O seu trabalho, de alguma forma, eu tenho certeza que algum bem pra sociedade ele tá trazendo. Eu aqui, por exemplo, trabalhava com mudança, ainda trabalho, né? Tem a minha empresa que presta esse serviço. Que é mudança a pessoa tá se mudando, a gente vai lá, empacota tudo pro cliente e coloca tudo dentro das caixas, aí depois faz a mudança em si, que é pegar o peso e carregar no caminhão, né? E tipo assim, é uma bosta de trabalho, é um trabalho manual, é um trabalho que você fica suado, você fica botando a mão, às vezes você tem que colocar coisa da garagem, você põe a mão em barata, teia de aranha, aí você fica tipo, cara, que bosta de trabalho. Só que se você pensa no lado que, tipo assim, nossa, é uma senhorinha de 80 anos, ela não conseguiria fazer isso aqui sozinha, eu estou ajudando ela, eu estou fazendo algo por alguém, tipo assim, o trabalho fica mais leve, entendeu? As coisas ficam mais leves quando você faz aquilo com algum tipo de propósito, né? Tem uma amiga aqui que ela começou a trabalhar no café
ela detestava, ela não queria ter que trabalhar em café, porque ela estava tentando achar um trabalho dela que era na área de engenharia, mas ela teve que ir fazer café. E ela ia todo dia como se fosse uma tortura ter que ir fazer café, né? Até que um dia, depois a gente conversando e tal, a gente tava com esse raciocínio e ela falou, olha, eu realmente comecei a colocar propósito no que eu tava fazendo, senão eu ia enlouquecer. E qual foi o propósito que ela colocou? Foi, tipo assim, o café mesmo em si, a delicadeza que era aquilo, né? O quão diferença fazia quando ela fazia aquele café com dedicação, né? O café, o grão, tipo assim, sabe? Tem toda uma coisa por trás de um café bem feito, né? Faz diferença um café bem feito. Então ela aprendeu todos os processos ali do café e começou a colocar mais propósito no que ela estava fazendo do café em si. E ela passou por esse período que ela tinha que trabalhar naquele café com muito mais leveza, sabe? Com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque ela pegou gosto por café, pegou gosto de como era o processo do café, de qual a diferença fazia se ela fizesse uma espuma X ou uma espuma Y, sabe assim, colocou um pouco de propósito naquilo e aí as coisas começaram a fluir mais, logo depois ela conseguiu achar um trabalho na área dela, então ela usou aquele trabalho como uma ponte, né, pra chegar onde ela queria, mas aquela ponte não foi uma ponte árdua, né, triste, difícil de conseguir atravessar, porque ela colocou um propósito naquilo. Né? Então, tipo assim, coloque pequenos propósitos, né, no teu dia a dia, no seu trabalho, por mais bosta que ele seja. Coloque pequenos propósitos, né, enquanto você tá executando aquilo. E comemore quando você conseguir fazer isso. Porque eu sei que não é fácil, então celebre as pequenas vitórias, né? Conseguiu um progresso, conseguiu colocar um propósito, conseguiu levar um dia mais leve. Celebra isso, comemora isso, né? Comemora suas próprias conquistas. Tá, gente? E eu sei que não é fácil trabalhar num lugar ou estar passando por uma situação de trabalho onde você tá, tipo assim, cara, eu só tô aqui porque realmente não tenho escolha, não tenho saída, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tô aqui aconselhando pra você ser irresponsável, né, e largar o seu trabalho, virar as costas e sair do seu trabalho. Mas se o seu trabalho tá te incomodando tanto assim, sim, você tem que começar a fazer algo pra sair disso. Sim, você tem que começar a usar o seu trabalho como uma ponte pra chegar onde você quer e não se conformar que vai ser aquilo o resto da tua vida e ficar vivendo ali infeliz, porque a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que só o seu trabalho, tá? A vida é muito mais só do que viver infeliz preso aí. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa seu comentário, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. Nesse canal eu falo sobre sair da sua zona de conforto e tomar o controle da sua própria vida, né? E nada mais importante do que a gente tomar o controle do nosso próprio trabalho, colocar sentido no que a gente tá fazendo, usar aquilo como um ponte pra chegar onde a gente quer, né? E levar a vida com mais leveza, porque o trabalho não é pra ser árduo, é pra ser um pouco mais leve. Então, foram aqui algumas dicas de como tornar esse processo aí um pouquinho mais leve, mais fácil pra você, mais fácil de você conseguir passar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!